por uma intervenção de Deus sobrenatural. E a palavra realmente funciona. Que foi dado ordem a favor deles de proteção, de graça. E toda a família foi preservada. Então, vou passar aqui o microfone e que vocês sejam dirigidos pela graça de Deus. A paz, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que oraram pela gente. Assim, nós aí embaixo oramos por várias pessoas também que a gente não conhecia e chegou a nossa vez. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês porque o favor de Deus nos encontrou. Amém. E glorificado seja o nome de Deus. Eu estou aqui para glorificar o nome de Deus. Porque eu sou um testemunho vivo do que aconteceu e de que o mesmo Deus da Bíblia é o mesmo Deus de Daniel, que enfrentou o leão na cova dos leões. Amém. O mesmo Deus de Davi, que enfrentou um urso. Eu enfrentei um búfalo. E eu estou vivo aqui para contar para vocês. A gente estava vindo de Chavantes, né? A gente foi no culto na igreja da minha mãe. A gente estava na altura, chegando em Piratininga, estava com neblina, era mais ou menos meia-noite. E neblina, a gente quase não enxerga nada. Um búfalo estava na pista. O Vitor viu, quando chegou perto, assim, ele tentou reduzir a velocidade, ele tentou tirar, mas a colisão foi inevitável. É um animal de 2 toneladas. Quando você bate, ele cai para algum lado. E ele caiu em cima da reta onde estava. Eu, o João e a cachorra. Acabou com o carro, deu perda total, levou o telhado. E aí que começa o milagre de Deus. Eu quebrei todos os ossos do rosto. Eu tive um afundamento craniano na parte frontal. Mas o João estava na cadeirinha, né, que fica mais alto que eu, era para ele ter sido decapitado pela altura, porque o búfalo veio levando. Ele só tomou 3 pontos no supercílio. A cachorrinha de 2 quilos, não aconteceu nada. Ela caiu no meio dos bancos, Deus providenciou que não acontecesse nada com ela também. E Deus providenciou para um casal atrás da gente. Eles chamaram o resgate, o Vitor segurando o telhado, porque é a hora que cai, né, o teto do carro, a hora que bateu. E eu fui resgatada, né, o resgate, tudo. Até chegar a ambulância, o Vitor pegou os meninos e começou a orar, porque nisso eu já estava com o rosto deformado, já não abria mais o olho, eu não lembro do que aconteceu, tá? E aí eu fui para o hospital, fiquei 4 dias na UTI, era um estado grave, mas para Deus nada é impossível. Fiquei mais 4 dias internada, aí me liberaram. E eu queria ler esses versículos para vocês. Porque a gente fez o rema também, e a gente guarda a palavra de Deus, e a gente ora, e a gente, né, todo dia, quando a gente entra e sai de casa, a gente ora para Deus livrar a gente da morte, do mal. Não que a gente espera que vai acontecer, mas aqui está a palavra. A tua justiça é como montes altos, os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o mais poderoso, porque assim, eu passei por uma fase de recuperação, né? E eu vou ler esse versículo aqui para vocês. Agora, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Para os médicos, eu sou um milagre, porque a colisão, daí depois quando eu saí do hospital, depois de 2 dias eu voltei com suspeita de embolismo, fiquei mais 2 dias internado. Saí, voltei com hemorragia, eu sangrei durante 6 horas, e nisso a gente ficou meio assim, né, porque eu tinha apagado no acidente, mas isso eu presenciei tudo. O Vitor ligou para o pastor entrou em intercessão, orou por mim. Gente, por isso que é muito importante vocês estarem no GC,
você estar em unidade, para vocês pedirem ajuda quando vocês precisarem. Gostaria muito de agradecer a vida da pastora. Ela ficou uns dias comigo no hospital. Para quem não sabe, a gente não tem família aqui, nem eu nem o Vitor. E ela ficou lá comigo. E eu passei por vários especialistas. Todo médico que eu entrei, olhava a minha tomografia, falava assim, pelo oftalmo: você já agradeceu a Deus? Eu falei assim, Ele é minha vida. Ele falou assim, olha, eu tive que reconstruir todo o rosto com placa de metal. Era para você ter seccionado um dos nervos do olho e ter ficado cega. Está tudo inteiro. Glória a Deus. Passei pelo otorrino, que eu quebrei a mandíbula, quebrei o nariz, quebrei o zigomático em volta do globo ocular até o ouvido. Ele falou assim, era para ter estourado o seu tímpano. Aí eu estou fazendo também fisioterapia, porque, apesar de não ter quebrado nada, ainda dói um pouco o corpo. A médica, que ela é especialista nisso, ela falou assim, olha, por muito menos se quebra a cervical, você é um milagre vivo. Gente, eu escutei isso dos médicos. Inclusive, o anestesista, que ajudou na cirurgia, ele falou para a minha vizinha, que ele era amigo da minha vizinha, ele falou assim, eu fiquei muito preocupado, porque eu faço cirurgia 3, 4 por dia. Eu nunca vi uma situação dessa. Então, assim, eles cortaram daqui até aqui, desceram todo o meu rosto, reconstruíram. Ele falou assim, não tinha sobrado mais nada. Mas eu estou aqui, gente, inteira, perfeita, para a honra e glória do Senhor. Eu não tive nenhuma sequela. E Deus é o Deus que nos ama, é o Deus dos mínimos detalhes. Para vocês terem uma ideia, essa roupa que eu tinha ganhado do Vitor de Dia dos Namorados, há uns anos atrás, e eu estava com essa roupa. E no resgate eles cortaram a blusa. Eu estava tão triste, porque eu falei, nossa, não é presente dele, comprou com tanto carinho. Achei num brechó igualzinho. Até isso Deus providenciou. É um Deus que nos ama, é um Deus que ainda faz milagres nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus continua fazendo milagres, protegendo, amparando, abençoando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para quem não sabe, o Vitor, o esposo, ele é advogado. E nessa intervenção do acidente, ele teve muita calma. Só ele que não foi machucado. E ele deu a assistência para a esposa, que estava ensanguentada, para as 2 crianças, para a cachorrinha, que foi protegida. Seja Deus louvado. Vou observar nesse testemunho. Muitas vezes, para que eu tenha conhecimento que você está hospitalizado, ou que você precisa de uma assistência, os pastores, os nossos irmãos e irmãs que possam visitar, nós só temos condição de fazer isso quando sabemos. E para que a gente possa dar assistência. Mas na mesma hora nós já oramos. Nós temos um plantão de oração que o Zezinho acompanha e ele manda todos os relatórios diariamente para mim. E também para todos que fazem parte do grupo e aqueles que querem estar orando. Porque quando a igreja ora, a igreja funciona. Ativa o poder de Deus. Não é a oração de A ou B que é privilegiada, mas na oração da fé ela salva o enfermo. E depois temos braços que vão dar assistência. Porque muitas vezes dentro da igreja, o pastor só vai saber se você precisa de um aconselhamento, você ligando para a nossa secretária, para a gente ajustar, para a gente marcar o horário para falar. E também as pessoas que estão enfermas, para dar socorro, para a gente também, o pastor acionar outros ministérios dentro da igreja, precisamos dessa comunicação. Porque quando a pessoa vai lá, ela está representando Jesus, está representando a unção pastoral, porque ele está sob cobertura. Você tem um dom espiritual, você tem um ministério, mas quando você está dentro da igreja, você faz parte de um corpo. E esse corpo, o cabeça é Cristo. E este óleo, ele dá cobertura através daqueles que lideram.
E a gente precisa estar juntos na intercessão. Mesmo que você ligue para o Zezinho, que é o nosso plantonista da oração, certo? Cedo, à tarde, à noite, você pode ligar para ele. E nós se encontramos todos os dias, né, Zé? Então a gente fica sabendo. A secretária da igreja pode ligar no meu celular direto, não tem problema. Porque, agora, a única coisa que eu peço, o pastor não atende telefone se não tiver o nome. Eu tenho uma empresa, então eu só atendo quando sei com quem eu estou falando. Tem tantos trotes, tantos problemas, então se identifica. Ó, é da igreja, é a irmã, paz do Senhor, e põe o nome. E muitas vezes você vai detectar aqui, tem uma fotografia de uma paisagem, eu não sei com quem eu estou falando, entendeu? Eu não sei se é o irmão, se é irmão, eu vou falar com a paisagem, né? Então, me facilita isso, que isso é importante. Amém? Continua me amando ainda? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de entrar na mensagem, eu vou falar sobre ceia. Eu quero indicar esse livro da nossa livraria, do Rema, a mesa que fala realmente. O pão fala, o cálice fala, a mesa fala. Quando você está realmente na mesa do Senhor, por isso que o salmista diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo. Então, a presença, a mesa está, vamos agora já exemplificar espiritualmente, a mesa é farta, e quando você crê, você precisa de cura, pode vir na mesa, precisa de prosperidade, pode vir na mesa. Todas as promessas de Deus estão na mesa do Senhor. Hoje é ceia. Muito bom para ativarmos aquilo que nós cremos. Eu tenho uma palavra muito oportuna para te abençoar. Eu quero que você faça um investimento em você. É um livro muito bom para ser lido. Jonatas. Glória a Deus. Eu vou estar falando sobre a ceia, uma mensagem que o Espírito Santo tocou no meu coração, no meu espírito, e eu vou ler 2 textos. Já ficamos um bom tempo em pé, e você pode ficar à vontade. Mas conservando o temor, o amor que você tem pelo Senhor. O primeiro texto que nós vamos ler está no texto da ceia. 1 Coríntios 11, 26. Primeiro Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O outro texto vai ser em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Amém? Nessa noite, para nós introduzirmos essa mensagem, eu quero trazer o cenário na qual, primeiramente, Jesus falou com os seus discípulos. Mateus capítulo 24. Ele está no Sermão da Montanha. E ele começa a tratar aquilo que os discípulos iriam viver dentro das circunstâncias daquele presente momento ou daqueles meses. Então, o que ele estava falando já era prevendo o que os discípulos teriam que passar, seriam afunilados, a prova seria de fogo. Até a expressão que ele usa, o amor de quase todos, o amor de muitos vão se esfriar.
porque iria acontecer situações que saía fora do controle. E você começa a entender por que que Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai passar por uma provação, eis que Satanás vai peneirar, vai provar a fé que vocês aprenderam. Aquilo que eu ensinei. Irmãos, foram 3 anos e meio andando com Jesus. Eu e você declaramos, foi altamente suficiente. Mas 3 anos e meio, quebrar toda essa tradição judaica na cabeça desses homens, que 90% deles eram iletrados, foi realmente o poder sobrenatural para mudar de vida. Da mesma maneira que Jesus olhou para Pedro e perguntou: o que o povo lá fora fala que eu sou? Não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, fosse o Espírito Santo que te revelou, rapaz. Não foi carne e sangue. Mas passou alguns meses para frente, Jesus olhou para ele, quando ele disse para Jesus: não desce, em outras palavras, para Jerusalém, não morra lá. Nós vamos estar ajudando você. Estou conjecturando. Mas Jesus olhou para ele e disse: arreda-te de mim, Satanás. Uma hora foi atestado que foi o Espírito Santo que revelou. A outra hora, ele viu que o funil ia começar. E ele queria poupar o mestre, também ele e os discípulos. Mas foi repreendido. Mas não foi repreendido por condenação. Foi repreendido para que ele aprendesse. E na realidade, aquilo começou a acontecer. Jesus chegou até Jerusalém. Jesus foi crucificado, morreu. É isso que vamos celebrar. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O maior habita em nós. Porque o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em mim e em você. Porém, Jesus disse também: não ficará pedra sobre pedra. Ele, nesse mesmo sermão, ele estava dizendo: vai acontecer algo que a nação judaica vai padecer. E todos vocês, no ano 70, o general Tito, do exército romano, entrou com milhares de pessoas, milhares de soldados, e exterminou. Essa é a expressão, o amor de quase todos. Passou-se 2000 anos. É a mesma expressão. Possivelmente nós não estamos com um exército estrangeiro invadindo o país, nem Bauru, nem o estado de São Paulo, nem os nossos estados. Mas nós estamos enfrentando uma série de pressões dentro da vida da igreja. A igreja, para manter a identidade da sua palavra, e você manter a tua identidade como nascido de novo, salvo em Cristo, com um bom testemunho, para falar da fé e para pregar para o mundo aí fora que Jesus é o Senhor. Você precisa dizer não às oportunidades que estão sendo apresentadas. Os sofismas, os desejos carnais, o envolvimento com este mundo. O próprio apóstolo disse: o bom soldado não se envolve com as coisas desse mundo. Então, tem uma série de situações que muitas vezes têm tirado o amor. Mas uma coisa eu quero te dizer, que na ceia também. O contexto da ceia foi uma tratativa também de ensino. Se você for ler o capítulo 11, você percebe Paulo dizendo assim: eu não vos louvo pelo comportamento, eu não vos louvo a maneira que vocês estão participando da ceia, eu não vos louvo a maneira que você trata um ao outro, eu não vos louvo, porque há acepção de pessoas. E Paulo está dizendo: a mesa fala, o cálice fala. Jesus é o mesmo primeiro louvor que nós cantamos.
eu me desejo me derramar qual vinho sobre o altar. Jesus se derramou para ensinar que a ceia continua falando, a mesa continua falando, e também o texto diz, até que ele venha. Então eu quero fazer aqui uma junção disso, dizendo que até que ele venha, a fé da igreja, a fé em Cristo, não vai se esfriar. Você crê? Diga amém. Então nós precisamos pôr força. A igreja vai perseverar até o fim. Porque o segredo está em dizer, o meu coração está aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Eu não posso deixar a chama se apagar. Porque eu carrego uma chama viva que é o Espírito Santo. Fala assim, o Espírito Santo me tem. Independentemente da circunstância. Então, meu irmão, você não pode ficar como um ioiô. Hoje está bem, amanhã está mal. Você não pode ter essa variação. Nós não podemos ser comparados como camaleão, de mudar de cor de acordo com o ambiente, ou mudar de cor de acordo com a conveniência que nós queremos. Nós temos que entender que nós carregamos o Cristo dentro de nós. E a ceia nos coloca diante de 3 realidades. Olhando para trás, Cristo morreu por nós. Se Ele morreu por nós, nós somos justificados. Ontem eu participei aqui, na regência do Weber e de toda a equipe da igreja e também da escola de música na qual ele representa. Um tribunal sendo representado aqui no altar. Foi maravilhoso. Já há muitos e muitos anos eu não vejo uma representação tão autêntica de demonstrar a facilidade que tem, que quando o amor esfria, a acusação fica saliente, fica evidente, a boca quer falar contra. Mas quando a graça vem e diz, eu te dou oportunidade, eu te dou perdão, isto é a cruz, isto é a ceia, isto é a bondade de Deus que toca o nosso coração. O braço que cura, a voz que clama, e você está com o seu nome escrito, e quando alguém ora, seja quem for, usando o nome de Jesus e a sua autoridade, Deus faz milagres. Você crê nisso? Por isso que a igreja precisa entender que Cristo morreu por nós. Isso, olhando para o que aconteceu. Morreu. Coitadinho, não, vencedor, poderoso. Oh, aleluia. Ele Deus deu o seu melhor. Antes da fundação do mundo, Deus conhecia o sangue do seu próprio Filho, pela sua presciência, dizendo, você e eu, nós estamos inclusos na salvação. Olhando para o presente, única coisa que ele diz, pastor, o senhor falou de esfriar na fé. Quando a gente lê, a gente deve afirmar dentro de nós, não, eu não vou ser frio. Eu vou manter a minha vida ativa, eu vou estar permanentemente na fé, nada vai me remover do altar de Deus. Este é o compromisso que nós temos com Cristo. Quando nós falamos que Ele nos perdoou, irmãos, Ele não perdoou apenas alguns pecados, Ele limpou a tua vida. Tudo aquilo que foi passado é passado, mas o que é presente você precisa se arrepender, se confessar, acertar a sua vida e alinhar a sua vida. Porque Ele nos olha, e muitos não estão lendo a Bíblia aí fora, eles estão lendo a vida dos crentes, com o bom testemunho. Olhando para o futuro, nós esperamos o que foi prometido. A ceia, pão, o suco da videira, a mesa falando, os milagres acontecendo, essa intervenção divina na vida do casal, da família, essa intervenção na vida de irmãos que estão sendo curados,
Ela tem me procurado nesses 2 sábados, pastor, eu preciso falar, nesses domingos, eu preciso falar, pastor, testemunhar. Se você foi curado pelas orações, seja na igreja, seja pelos braços dos ministérios, conte para nós. Para que você possa falar daquilo que Jesus fez para você. Não é o irmão poderoso, é o Espírito de Deus que está usando o pastor, usando você, como um princípio, servindo o corpo com o dom que você recebeu. Cada vez que participamos da ceia, nós declaramos aos céus, à terra e ao inferno: fique sabendo que o teu presente está sendo honrado. Satanás, eu sou filho de Deus, e ninguém vai tirar essa titularidade, porque eu a recebi através da graça, foi presente, eu não merecia, e Ele me incluiu na cruz, me perdoou os meus pecados, e me livrou da maldição. Então, meu irmão, não está no script, mas maldição de hereditariedade não faz parte da mensagem de Cristo. Você foi salvo, tem que ter certeza disso e saber que Deus te cura, porque está provido na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as enfermidades. Então nós pertencemos, e a ceia não é apenas um memorial, é uma renovação de aliança. Guarda essa afirmação. A ceia lembra da onde nós viemos, da onde Jesus libertou você, do mundo. Você estava preso nos seus delitos e pecados, e Jesus te libertou da escravidão desse mundo. Esse mundo é forte, mas não é tão forte como o Deus que nós temos, como o Cristo que nos libertou e nos proporcionou graça e poder, e a mesma autoridade que ele utilizou, Ele transferiu para nós. Ide, produza os frutos, faça os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. A ceia lembra de onde viemos, confirma aonde estamos. O crente que participa da ceia é porque ele ama a aliança. As emoções passam, a aliança permanece. O crente não pode viver pelo aquilo que sente, ou só por aquilo que está. Eu só acredito vendo. Tomé fez isso. Você precisa viver pela fé, saber o que se profetiza nesse púlpito, nas reuniões, ou qualquer outra reunião que você esteja, dentro do ministério da igreja, ou das escolas que rema as aulas, você está sendo preparado pelas mensagens, pelos estudos, que você é uma mulher, um homem que vai usar da autoridade do nome de Jesus. E você não vai viver pelas emoções, você vai viver por aquilo que você declara. E participar da ceia não é apenas comer ou beber, é declarar: Jesus continua sendo o Senhor da minha vida. Vamos declarar isso? Fala assim: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu dono, e eu creio, porque eu entreguei a minha vida assim. Quando os valores mudam, mesmo que a sociedade mude, mesmo que aumente a iniquidade desse mundo, nós permaneceremos, nós somos guardiões desta palavra, nós permaneceremos, não por emoções, por aquilo apenas que aconteceu, que nossos olhos vimos, porque nós temos uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança conosco, e nós estamos misturados. Ele está em mim, Ele está em você, e Ele quer fazer da igreja a sua mão, os seus pés, a sua boca, fala. E quando você está aqui conosco na ceia, nenhum de vocês, nenhum de nós é descartável. Todos nós temos uma utilidade peculiar dentro do corpo de Cristo. E quando você reafirma isso, a ceia não é apenas um memorial da cruz, é um compromisso que você renova com Cristo. Crente participa da ceia. Cristão participa da ceia.
E nós temos que, até a pessoa que se converte na mesma hora aqui, se ela quiser participar da ceia, a partir do momento que ela aceita Jesus como Salvador, confessa que Ele é Senhor da vida dele, nós fazemos a oração, cremos que Ele nasceu de novo, Ele é Filho de Deus, é nosso irmão, Ele pode, está habilitado. Então, a ceia muitas vezes é muito mais do que nós imaginamos. O mais importante não é como nós começamos, é como nós perseveramos no caminho, é como nós andamos. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós temos que entender que muitas vezes você começou bem, mas desanimou no meio do caminho, veio pressão na vida familiar. Eu também tenho isso, já tive muito. Mas uma aliança que eu fiz, eu não dou ré. Quem dá ré é o carro. Eu só tenho primeira, segunda, terceira, quarta e automático. Tem hora que eu tiro do automático para não fazer as coisas mecanicamente. Porque na vida cristã, nós precisamos de compromisso permanente. Com a simplicidade que Jesus quer de cada um de nós. E quando você está em Cristo, você passa a ter um começo, comece bem, um meio, mantenha-se firme e termine bem. Eu tenho falado muitas vezes em algumas reuniões, não adianta o pastor viver 50 anos de ministério e o último ano relaxar e comprometer aquilo que nós semeamos. Você sabe que eu sou humano como você. Todos nós somos sujeitos ao erro. Mas quando nós renovamos a nossa mente, e os nossos olhos estão no autor e consumador da fé, eu não peço permissão para o Espírito Santo para entrar onde eu não posso entrar. Principalmente quando compromete a minha vida espiritual. Ou a honra que você tem com a sua vida cristã, com o Espírito Santo. Muitos começam bem e têm as dificuldades da vida. Meu irmão, nós não estamos falando de um evangelho de água com açúcar. Nós vamos ter combate da fé. Nós vamos ter provação. O Cristo teve. Os discípulos tiveram. Foram realmente peneirados. E só temos o poder desta palavra que chegou até nós, porque eles foram corajosos, enfrentaram tudo e todos, e morreram, muitos deles, outros até o final da sua vida. Mas o diabo é tão sujo que ele quer fazer o sistema de acusação, voltar para aquele evangelho que você pensa que a culpa sempre está te prendendo, voltar para aquele evangelho que você tem alguma coisa prendendo você passado. Passa a sua vida limpa, viva uma vida nova. Vamos terminar bem. Vamos colocar força nisso. Vamos colocar o nosso desejo de servir a Deus. Desculpa eu falar agora uma frase, mas entenda com amor. A igreja não pode fechar pela negligência minha e nem a nossa negligência coletiva. Por isso que Deus sempre, em todos os anos da história cristã, Ele mantém pessoas remanescentes, pessoas que são guardiões da fé, que guardam a fé, que fala, que leva a fé, que são braços de Deus. Precisa de mulheres corajosas, precisa de homens corajosos, pessoas que são empenhadas naquilo que está falando com Deus. Tem hora que não dá para o pastor dizer, eu não posso. Tem que pôr força. E quando eu falo alguma coisa para a Sueli, eu falo assim, não, vamos todo mundo. E quando ela também está, vamos todo mundo. E assim fazíamos com as crianças. E hoje já são todos homens. E eles fazem com os filhos deles. Sabe por quê? É compromisso. Meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é com a igreja. Meu compromisso é com vocês.
E vocês precisam ter o compromisso com Cristo, com a igreja e com o irmão que você vê. Porque juntos nós somos mais fortes. Porque Ele prometeu recompensa simplesmente aos que perseveram. Você viu no fim do texto? Pode ter o amor esfriando, mas nós aqui, a igreja de Cristo no mundo, o amor da igreja vai aumentar, porque nós queremos que muitos e milhares de pessoas sejam salvas no mundo inteiro. Aí você vê lá um testemunho, olha, Venezuela passou por uma crise, mas Deus está salvando. Quantos irmãos deram a sua vida lá? Quantos irmãos estão dando a sua vida lá no Irã? Quantos irmãos estão dando a sua vida lá em Israel? Cristão, vivendo embaixo de bomba, para estar convivendo com o judeu e demonstrar que o Cristo é o Yeshua, é o Messias que eles estão esperando. E hoje Deus está revelando por sonhos, fazendo isso no mundo judeu, e faz isso até no mundo árabe. Pessoas estão vendo Cristo, estão se convertendo. E por que nós, como igreja, não podemos pôr força nisso? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus procura uma igreja constante. Deus está procurando família constante. Deus está procurando jovens constantes. Ah, eu escorreguei, pastor. Está na hora de parar de escorregar. Está na hora de ter o compromisso com Cristo. Porque muitos desses escorregões, você pode ficar daquele outro lado. E aí? Não sei, é você que vai ter a liberdade de voltar. Eu, como pastor, sempre vou pregar a graça. Oportunidade, uma nova chance. Entra quem for, você abraça. Você diz, olha, tem uma oportunidade para você. Deus vai levantar você. Quando ele crê, ele sai do lamaçal do pecado. Faz como fez lá Davi. Deus me colocou os meus pés numa rocha e me tirou de um tremendal de lama. Então eu sei de onde sair. Começa a memorizar, meu irmão, de onde você veio e aonde você quer chegar. Eu não quero voltar para trás. Quem quer voltar para trás, levanta a mão aí. Quem quer ir para frente, levanta a mão. Quem quer amar o Senhor Jesus até o fim? Então, meu irmão, Ele está contando comigo e com você. Então eu vou terminar aquela frase. A igreja não vai fechar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Porque tem você, é o melhor guerreiro, tem você. Mulheres, levante-se, se junte com as que estão liderando. Homens, se junte aos que estão liderando e comece a perfilar aquilo que Deus fez na sua vida, para aquilo que você foi chamado. Tira a vaidade da titularidade. Eu até disse, conversando com uma pessoa, falando sobre isso, eu disse para ele assim, camarada, vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Eu te dou esse título para você, e você assume essa responsabilidade. Não, mas eu quero organizar. Eu quero ser um pastor que organiza. Meu irmão, o líder, você já viu um exército comandando? O general, ele põe o pé no território inimigo, só tira o pé depois que todos saem. Sabe por quê? Quem está no comando, ou quem fala, precisa estar dando incentivo. Então, por isso que nós estamos querendo homens fortes, mulheres fortes, para dar incentivo aos que estão chegando. Nós fazemos parte de uma igreja viva, uma igreja perseverante. Guarda isto, quem ama Jesus, não apenas começa a caminhada, mas permanece até o fim. Novamente, enquanto o mundo está querendo esfriar, a igreja precisa se aquecer. Vai aumentar o amor, vai aumentar a oração, vai aumentar os dons espirituais. Quais os dons que você opera? O que o Espírito Santo colocou na minha vida. Por isso que Paulo, eu admiro esse homem. Ele diz, eu não quero conhecer ninguém segundo a carne. Eu quero que todos saibam que nós somos irmãos. Por isso que ele pregou naquele dia do Coríntios 11, dizendo, tudo que está fazendo está errado. Tem que voltar à prática do primeiro amor. Jesus, quando serviu a ceia,
Eu vou voltar a falar. Eu estive lá em Israel, e naquela mesa, como que era os judeus. O pé ficava quase no peito do homem que estava do outro lado. Se ele tivesse chulé, meu irmão, não ia fácil, não. Só que Jesus molhou o pão no suco da videira e pôs na boca. Você sabe que Paulo, nesse texto do Coríntios 11, ele fala assim, muitos participam e estão se embebedando. Muitos estão comendo demais na ceia. A ceia é um lugar onde você diz, Jesus, e para a cruz olhando, eu vejo o autor e consumador da fé. Ele me deu a oportunidade, ele me tirou do lamaçal do pecado, da vida errada, e me colocou para ser uma nova vida. Eu sei que muitos daqui não têm aquele testemunho. Eu sou daquela época que quando a pessoa começava a testemunhar, ele só faltava matar, ele falava tudo, e de Jesus ele falava 1%. Meu irmão, o que eu era, não quero lembrar mais. Eu fui perdoado. Eu sou perdoado. Oh, aleluia. Eu sou livre. Agora, você já pensou eu cantando? Eu sou um quadrado e sou manchado pelo pecado. Tem que ser quadrado para pensar um negócio desse. Nós temos que entender, meu irmão, que a libertação é completa. Você sabe que você rindo, você é melhor, você me dá mais inspiração aqui. Ai, que coisa linda, eu fico feliz. O mundo quer que a igreja esfria. E Jesus foi preventivo nisso, para os discípulos. Vai acontecer coisas pesadas. Persevera até o fim. Ele está falando hoje para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado é a sua disposição de permanecer fiel. Esse é o momento, ainda nós estamos tranquilos, mas pode chegar tempos, e nós temos que se preparar, vamos nos aquecer por dentro. O que tiver acontecendo no mundo, nós vamos lá e tiramos almas e trazemos para a igreja. Vamos lá, saqueamos o inferno e trazemos para a igreja. Porque temos que ter prazer. Ontem nós saímos daqui, entramos para comprar uma esfirrinha, né, amor? Não engorda, não. Eu não vou fazer propaganda. Então, o que aconteceu? A mulher olhou, mas vocês é um casal feliz. Eu falei, a oportunidade de falar de Jesus, na mesma hora. É na mesma hora. Sabe por quê? Aquela mulher eu posso não ver mais. E ela já fez um elogio. Olhou para a Sueli, olhou para... Vocês são um casal feliz? E ela disse, o semblante de vocês estão dizendo isso. Então eu falei assim, tem algo especial. É Jesus. E começamos a falar um pouquinho na fila, e ela ficou tocada. Glória a Deus. A semente foi lançada. Então, quando você está aquecido, pode saber que a iniquidade lá fora pode aumentar. Pode saber que muitas pessoas querem tornar o pecado comum. Isso não tem nada. Mas está melecando. Você já viu criança que fez coisa na fralda? Bem, não aquela coisa concreta, aquele negócio pastoso. É assim que a gente fica. Fica tudo manchado. Os valores estão sendo invertidos. Mas o Deus que nos chamou para a igreja, para conhecer Cristo, é a temperatura. É a igreja que vai dar temperatura para onde nós entrarmos, para onde nós sairmos, para esse mundo. Principalmente, vou falar só com você, dentro da sua casa. Precisa ajustar o termômetro dentro da tua casa. O amor não pode esfriar. Ame a sua mulher, ame o seu marido e ame os seus filhos. E faça profissionalmente o seu melhor. E seja um bom filho de Deus. Até o momento de você precisar se apresentar. Eu estou na linha de frente. Eu admiro o exército de Israel. Todo momento que convocar os reservistas, eles estão prontos.
Uma moça bonita com uma metralhadora, um homem com uma metralhadora está disposto a morrer pela nação. Eles têm 77 anos de 1948. Até hoje, eles estão sendo perseguidos desde quando Abraão conquistou, o povo judeu tem sido perseguido. Mas aqui vai um negócio, por causa da desobediência, por causa da oscilação, por causa de não permanecer fiel às promessas de Deus. A igreja tem o Espírito Santo que está dentro de você. Nós podemos ser fiéis a Deus, dentro das promessas que Ele fez para a igreja, e para você em particular. Quantos aqui receberam profecias que você é próspero, que você é abençoado, que você tem a palavra, que você tem poder, dons espirituais na sua vida? Levanta a mão e diga: glória a Deus. Nós temos um exército aqui dentro, que pode fazer a diferença no nosso bairro ou em Bauru. Ah, mas hoje eu não posso. Mas eu posso. Hoje eu não posso. Outros podem. Um dia Deus falou assim para mim. Eu brinco com essa frase, faz tempo que eu não falo. Ou comigo ou semigo, Deus faz a obra. Deus levanta outro melhor que eu. Eu posso servir esse outro. Meu irmão, Deus está levantando homens e mulheres, mas não para a vaidade pessoal. É para nós pregarmos o Evangelho e fazer da igreja uma igreja, como diz a palavra. Eu sou participante de uma igreja triunfante, eu estou participante das atividades da igreja. Você está sendo conclamado. Agora eu pergunto, qual o convite que você vai? Vem uma pessoa e fala: ó, tem um churrasco, aquela picanha que você falou. Isso aí o pessoal fica, rapaz. É churrasco. É isso. No meu tempo de juventude era sauna. Vamos para a sauna. Eu vou lá para a sauna. Eu tenho igreja hoje. Eu só vou na hora que eu estou livre. Por quê? Eu tenho o meu compromisso com Deus. É inegociável. A sua fé é inegociável. A tua vida, a tua família é inegociável. Lembra daquela mulher que foram cobrar porque os filhos estavam ali libertos, mas ela era devedora? Então me paga com os seus filhos. É assim que Satanás quer roubar a nossa família, quer roubar o melhor do que nós temos. A nossa família, não. Fala assim comigo: eu creio que eu fui chamado para viver as virtudes, as promessas e o poder de Deus na minha família. E quando Deus te chamou para colocar uma temperatura em Bauru, Ele está dizendo: você é luz. Ele está dizendo: enquanto você fica, alguém quer falar que a iniquidade, o pecado, para de falar disso. Estão proliferando coisa ruim. Vamos falar que o amor está aumentando, que está tendo salvação, que Deus está livrando de acidentes, que Deus está curando. Vamos mudar o nosso diálogo, vamos mudar a nossa cartilha. Nós temos que falar o que Jesus faz e parar de fazer essa propaganda do mundo. Mas pastor, aí eles vão falar que isso é radicalismo. Não, eu posso falar isso com amor. Uma das coisas que eu faço no evangelismo, eu não desrespeito ninguém, mas falo com autoridade. Agora, a autoridade não é minha, veio de Deus. A autoridade não é sua, veio de Deus. Então, quando você tem a palavra, Ele disse, Jesus, quando tiverem perante governo, perante pessoas, eu vou usar a tua boquinha. Então, seja fiel nisso. Eu estou sendo muito duro antes da ceia, não? Não? Quem me ama aí, diga amém. Oh. Enquanto a iniquidade cresce no mundo, a santidade deve crescer na igreja. A ceia é para um despertamento individual. Ai, pastor, examine-se o homem a si mesmo. Agora isso é um tribunal. Você não conheceu o advogado criminalista ontem, o Heber, representando. Você pode fazer direito, meu filho, que fala excepcionalmente. Meu irmão, examine-se a si mesmo. Ele não está dizendo que vai te condenar. A ceia não é para te condenar. Quando fala, examine-se o homem a si mesmo e coma.
é para que você tenha lembrança daquilo que você errou, pedir perdão, se arrepender e não fazer mais, e não ser mais reincidente, principalmente aquilo que você considera que não está sendo imperativo em você, mas está fazendo sempre. E aquilo que é imperativo, não faça também, porque o ambiente faz o monge, hein? O hábito faz o monge também. As duas coisas são verdade. Examine-se o homem a si mesmo. E eu quero agora, indo para a conclusão, para a ceia. Os diáconos também já podem perfilar. Os diáconos podem perfilar lá atrás. Eu olhando para vocês, eu fico mais empolgado. Hoje, eu quero fazer uma pergunta. Responda para você. O seu amor por Jesus e o seu compromisso continua vivo? O seu amor por Jesus e o seu compromisso continua vivo? A sua comunhão continua firme? A sua esperança, a sua fé está ativa, está acesa. A sua fé está sendo suficiente para você perseverar, não é um pouquinho, até o fim. Tem certas coisas que acontecem, não vou entrar no mérito, mas como família, quantas coisas nós passamos. Ah, mas somos iguais a você. Como você é igual a outros que passaram essa aprovação. Essa aprovação do Vitor e da Adriana. Isso mexe com a fé. Se a pessoa não tiver na fé, eu vi essa moça dentro do hospital, totalmente deformada, e ela recebeu palavra de Deus, e ela estava firme. Foi difícil segurar a boca dela lá, porque ela falava mesmo com a boca machucada. Dando testemunho, falando. Eu pergunto, Deus quer usar você? Pela convicção que você tem, a declaração de fé. O amor esfria quando a comunhão diminui. O amor esfria quando a comunhão diminui. Quando o senso crítico nosso fica muito aguçado. É claro que você pode ter opinião. É claro que ninguém pode anular ninguém. É claro que eu não posso querer cauterizar seus pensamentos. É claro que eu não posso ser mandatário seu. Eu não sou dono da igreja. Eu não sou dono da tua vida. Quem é dono de você é o Senhor Jesus. É para Ele que eu tenho que prestar conta da minha vida. É para Ele que eu tenho que prestar conta da minha família. Porque quando eu entrar no céu, eu não posso entrar no céu sozinho. Ah, não, eu entrando no céu está tudo bem. E a minha mulher? Ela precisa entrar comigo. E eu preciso entrar com ela. Ah, mas nós não seremos casados lá. Mas não tem problema. Ela vai falar para Jesus, eu gosto desse homem. Dá para ficar perto dele? O amor esfria quando a comunhão diminui. Mas reacende quando Cristo está no centro. Toda ceia nós anunciamos que até que Ele venha. Olha como que é o... Quando ouvir o som da trombeta, está liberado. Venha. Pode vir.